leva ao caminho certo, né, nos leva ao caminho do entendimento, que devemos realmente, né, perdoar todas as ofensas, né. Mas tem um caminho a percorrer bíblico, né, que hoje, neste dia, a gente vai estar transmitindo para você através desse estudo, do programa Examinando as Escrituras. Pastor. Então, pastor Jair, a primeira coisa que nós gostaríamos de frisar, antes de entrar direto no tema do perdão, é que nós esquecemos alguns princípios que devemos seguir e que devemos ter na nossa vida como cristãos, como crentes. Porque muitas vezes, ou na maioria dos casos, a pessoa não consegue perdoar, não consegue ter essa revelação do perdão na sua vida, e esta intenção de perdoar é algo que precisa estar presente no crente desde que ele se converte, desde aquele momento que ele se converteu. Isso precisa estar presente, faz parte do novo nascimento, né? Então, tem uma passagem muito conhecida e muito mencionada, que está em Colossenses, capítulo 3. Eu vou ler aqui junto com os irmãos, né? Capítulo 3 de Colossenses, versículo 12 a seguir, diz assim, ó, revesti-vos, né? Então, veja, são princípios com os quais nós precisamos estar revestidos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Então, aqui vem o nosso revestimento, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Então, esse revestimento é como uma vestidura. Pastor Gerro, eu acho interessante quando a Escritura menciona, tanto em Ezequiel como Isaías, né, sobre a glória que Lúcifer tinha antes da sua queda, e vai falar sobre as pedras preciosas que faziam parte das suas vestes, né, da sua vestidura ali, e ali fala, além do ouro, 9 tipos de pedras preciosas. Então, eu, a meu ver, eu tenho entendimento que aquilo não eram pedras físicas, materiais, né, metais daqui, como ouro, mas eram adornos espirituais. Então, interessante que a Bíblia aqui está dizendo revestivos, né? Ou seja, tenham como revestimento, tenham como vestes, né? Já que somos eleitos de Deus, santos e amados, então temos que nos revestir de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Porque se tivermos isso, nós vamos conseguir cumprir o que vem ali no versículo 13 a seguir, ó. Suportai-vos uns aos outros. Então, veja bem, quando eu tenho que suportar alguma coisa, suportar algum acontecimento, suportar alguém, é porque é algo desagradável, né? Se eu tenho que suportar, é porque é algo que está, de alguma forma, até me pressionando, me oprimindo, me causando mal-estar. Mas a Bíblia está dizendo, então, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Então, ou seja, o perdão tem que ser dos dois lados, tem que ser recíproco, né? Tanto eu tenho que ser perdoado, como eu tenho obrigação de perdoar, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Então, suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos uns aos outros também. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então, veja, ele traz um parâmetro, né? Ele parte de uma premissa, e uma premissa totalmente legítima e válida. Então, quando se tem uma premissa válida,
Então, o resultado também é válido. Então, por que eu devo perdoar? Porque o Senhor também me perdoou. Então, eu também fui, né, alvo de uma misericórdia, de um perdão. E o versículo 14 vai trazer algo maravilhoso que diz: acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Pastor Jair. Glória a Deus, pastor. E é como a gente diz, né? Como o senhor mesmo expressou ali, né? É fácil dar a receita, né? Aleluia, do remédio. Mas não é muito fácil, meus irmãos, na hora de você ter que pedir o perdão, né? Mas a Bíblia Sagrada, como o pastor passou ali, nos diz que também nós fomos perdoados, né, pastor? Eu creio que ajuda muito o nosso entendimento, quando sabemos que nós fomos perdoados dos nossos pecados por uma grande ofensa também, né, contra Deus, né? A humanidade ofendeu a Deus, o pecador ofendeu a Deus. E ele teve um favor imerecido, né? A graça, o perdão, né, dos seus pecados. E nós vemos que Deus, o próprio Deus é o nosso próprio exemplo, né, pastor? O nosso próprio exemplo para perdoar, né? Então, quantos pecados, né, pastor? Quantos erros, né, terríveis. E aí Deus vem, né, e através do sacrifício do seu filho Jesus, e perdoa, né, vamos dizer assim, essas ofensas terríveis. Mas que o ser humano parece um pouco diferente, né? Às vezes até crentes têm muita dificuldade de lidar com essa situação do perdão, né? E tem um versículo aí na Bíblia que as pessoas até usam muito sobre Pedro, né? Quantas vezes devo perdoar o meu irmão, né? No dia, né? Aleluia. Então é uma pergunta já, vamos dizer que é uma pergunta, pastor, né? Já querendo saber, né? Quantas vezes eu devo de perdoar, já meio que contabilizando, né? É uma questão matemática. Nós vamos entrar nessa matemática aí. É uma É questão matemática, muito boa essa aí. verdade. Então, agora, meus irmãos, né? É um tema importantíssimo e a gente gostaria que você fizesse o seu comentário. Eu até fiz uma enquete também, pastor, um tempo atrás, e deve estar aí no YouTube a postagem, né? Até eu não olhei agora quanto tinha de porcentagem ali e tal. Que eu perguntava se você já foi ofendido, se você já perdoou, né? Então até eu vou dar uma olhada depois para ver se eu acho essa postagem para ver o índice de porcentagem de pessoas que disseram ali que já passaram por uma ofensa, né? Tiveram que perdoar, né? E até o nosso próprio ouvinte, o nosso videologado também no YouTube, né? Se você quiser fazer algum comentário, se você passou, né, por alguma ofensa, né? Alguma ofensa que você teve que perdoar, né? E isto não foi muito fácil. Você pode também testemunhar e relatar que nós vamos estar lendo nos comentários. Agora, não é muito fácil, né, pastor? A pessoa que, quando ela é ofendida, né? E tem situações e situações, né, de perdão, né? E tem ofensas e ofensas, né? Então, cada um pode ter uma experiência diferente, né, pastor? O que pode ser fácil para mim perdoar, pode ser difícil para outro, né? Na mesma situação. O que acontece? O diferencial não vai estar, pastor. O celular aqui bloqueou. O diferencial, pastor, não vai estar na pessoa que está ofendendo, mas vai estar no ofendido conforme a fragilidade dele ou dela, né?
Isso aí, na verdade, se trata, falando de crentes, de salvo, se trata de uma debilidade na sua estrutura, né? Então, veja bem, o que acontece é a forma como a pessoa recebe aquele ataque, aquela ofensa, né? Ou às vezes, claro, situações até mais graves, existem casos e casos, mas a rigor, a priori, o que se vê no meio dos cristãos, muitas vezes é ofensa por coisas muito mínimas, porque não se vê um ataque contra a moral, contra o caráter, uma ofensa gravíssima, não acontece, são coisas mínimas, e isto reflete a debilidade de muitos que se deixam atingir por ofensas mínimas. Agora, o que acontece? Por que eu falei que o diferencial está na pessoa que recebe a ofensa? Porque tem as formas, você pode receber a ofensa pelo teu intelecto, você ouviu, você viu, você pode receber no seu intelecto, né? E em espírito mesmo, você estar preparado para aquele ataque, deve estar preparado. Não pode deixar descer ao teu coração, porque o que vemos é que hoje em dia nós vivemos uma geração que se dirige pelas emoções, só pelas emoções. Então, a pessoa com as emoções fragilizadas, quando ela